Tema de hoje: você conhece seus direitos legais? Você conhece os seus direitos legais? Vamos para a palavra? Fechando o capítulo 16 de Atos, Atos 16, 35 ao 40, Atos 16, 35 ao 40. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém, irmãos? Deixa eu fazer um desabafo aqui com vocês nessa minha parte inicial da palavra. Já faz 2 semanas e um pouquinho que tenho vivenciado momentos de grande tensão aqui na igreja. Como todos sabem, fomos convidados pelo histórico social da igreja a servirmos de palco de entrega de um kit médico para tratamento da Covid-19, em seu estágio inicial. Um grupo respeitável de médicos e empresários do nosso município ganhou algumas doações de remédios. Remédios que já têm sido entregues em várias cidades e recomendados por inúmeros profissionais da saúde para o tratamento do coronavírus. Repito, na sua fase inicial. Ora, vocês me conhecem, não tenho que dizer nada aqui de novo. Eu não sou nenhum amante do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário. Na verdade, eu não estou preso a partido algum. E justamente por isso, não tendo o rabo preso nem com o lado A, nem com o lado B, eu entendi que aquela distribuição medicamentosa seria bênção para as classes menos favorecidas economicamente. É claro que nós sabemos que não há nenhuma ação comprovada pela Organização Mundial de Saúde acerca da eficácia desses medicamentos. Mas o que me estranha, o que me causa espanto, é que os mais ricos estão tomando estes medicamentos e os índices de mortandade entre eles, provocada pela Covid-19, é bem menor do que nas classes mais pobres. Basta olharmos para a nossa cidade. Nenhum morto tratado por esses medicamentos no Hospital Particular Sobrasa. Já na rede municipal de saúde temos, segundo os últimos dados, 48 mortos. Por que será? Será uma simples coincidência? O pobre morre, o rico não? Exigi ao grupo que me contratou, ou que me contactou, melhor dizendo, que não fosse feita nenhuma política partidária com essa ação. Tivemos até algumas dificuldades com pessoas que queriam fazer filmagens, fazer propaganda política. Nós cortamos logo no ato, tivemos até uma certa discussão algumas vezes. E começamos o trabalho. E já no primeiro dia tivemos uma indigesta visita de uma representante da Vigilância Sanitária do Estado da Bahia, do governo estadual da Bahia, que veio decidida a fechar a nossa farmácia solidária, cujo funcionamento já conta com cerca de 3 anos, tendo alvará e farmacêutico responsável por ela. Ao mesmo tempo, tal mulher queria confiscar todos os remédios que foram doados, remédios, repito, que têm sido prescritos pelos melhores médicos da nossa região e do Brasil.
A ação era claramente política, não havia como pensar de forma contrária. A responsável pelo órgão estadual achegou-se a mim e me disse: pastor, respeitosamente eu peço que o senhor me passe todos os medicamentos para que eu possa levá-los comigo e assim essa distribuição ilegal seja encerrada. Olhei bem para aquela mulher e perguntei, com todo respeito: você tem algum mandado de busca e apreensão? Você tem algum respaldo legal, alguma ordem judicial que lhe dá a condição de confiscar tudo e interromper a nossa distribuição social? Ela sentiu-se desafiada e engrossou a voz: se o senhor não me liberar os remédios agora, eu estarei indo ao Ministério Público e à polícia e voltarei para tomar esses remédios sob a força da lei. A minha resposta foi taxativa: então, a senhora pode fazer isso agora, mas os remédios só sairão daqui se você tiver uma ordem de apreensão legal. Porém, eu lhe aviso, se você conseguir tirar os medicamentos daqui, nós vamos entrar com um mandado de segurança contra essa ação arbitrária da parte do governo do estado da Bahia. Essa mulher fez um inferno na cidade. Ameaçou fechar farmácia de manipulação, colocou o nome da igreja na CNN e no G1, com notícias mentirosas, enganosas, está tudo guardadinho lá. E, com toda dificuldade, escute, já fomos para a 3ª semana de entrega ininterrupta de medicamentos. Glória a Deus, irmãos. Nada foi parado, nada foi interrompido, para a glória de Deus, apesar de toda a pressão governamental e até por parte de alguns outros órgãos. E quem é que ganhou com tudo isso? O pobre. Sim, são os pobres que têm vindo aqui. Uma média de 30, 40 famílias por dia, com receitas, sem condições de poderem pagar pelo medicamento que lhes foi prescrito. Nós temos direitos sim, e não podemos deixar de reivindicá-los, porque justiça social, um tema tão corrente na Bíblia, passa pelo reconhecimento daquilo que é direito seu, daquilo que é direito do pobre. Essa minha palavra é importante, porque no último domingo pela manhã, quem nos acompanhou ao longo dessa pandemia, no último domingo pela manhã, eu fechei a série de estudos sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos ensinam que o crente deve ser, por exemplo, manso, humilde de espírito, pacificador, qualidades essas que aparentemente não se encaixam muito bem com uma pessoa que quer protestar pelos seus direitos. Aí nós pensamos, quando lemos Mateus 5, como é que pode? Como é que eu, como crente, poderei reivindicar qualquer tipo de justiça a meu favor? O Sermão do Monte não me ensina que eu preciso dar a outra face quando sou espancado injustamente, que eu devo caminhar a 2ª milha quando me obrigam a caminhar a 1ª, que se alguém tirar a minha túnica, eu devo dar também a minha capa. Eu, crente em Jesus Cristo, tenho direito a algum tipo de justiça? Eu não devo aprender a sofrer a dor e as injúrias apenas, sem reclamar, sem discutir, sem murmurar? Olhem o perigo de se ler alguns textos bíblicos e querer interpretá-los literalmente, aplicá-los para toda e qualquer circunstância. Se eu for seguir ao pé da letra alguns mandamentos bíblicos, eu serei então obrigado a concordar com muita coisa ruim que está por aí. Por exemplo, com o racismo, com a opressão econômica dos menos favorecidos, com a humilhação da mulher na sociedade, pois na ótica errada de alguns, o Evangelho nos ensina a não reclamarmos de nada, mas sim aceitarmos tudo como vaquinhas de presépio, como calangos do deserto, pacificamente, e vencermos apenas pela força da oração.
Hoje eu estava vendo no Instagram um grupo conhecido como Puritanos Reformados, e eu sou herdeiro da fé reformada, qualifico-me também como um possuidor da fé reformada, aquela que vem de Lutero, aquela que vem de Calvino. E eu estava vendo um grupo dizendo que a igreja, para ser igreja, não pode apoiar o movimento negro. Essas questões sociais não são a prioridade da igreja, porque a igreja existe essencialmente para a glória de Deus. Ora, amados, quando eu invisto em alguma ação social, quando eu defendo alguma causa social, a minha vida é um instrumento de glorificação do Senhor, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando eu valorizo o ser humano que está sofrendo algum tipo de opressão, quando eu me coloco como bálsamo para curar feridas que estão abertas ao meu redor, eu estou glorificando a Deus. Jesus falou sobre isso. Se alguém me der um copo d'água, se alguém me der roupa porque eu estava nu, se alguém me visitar na prisão, mas Senhor, quando foi que o Senhor recebeu tudo isso de nós? Quando vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, vocês me fizeram também. Essa é a temática da Bíblia, irmãos. Não dá para apartar justiça social da glória de Deus. Deus é glorificado quando há justiça na sociedade e as pedras estão clamando, porque a igreja tem se calado nesse quesito. Muito bem. Quando a Bíblia diz que eu devo aprender, atenção para isso. Quando a Bíblia diz que eu devo aprender a abrir mão de direitos, a não reivindicar alguns ganhos, a não impor o prevalecimento da justiça, é quando, de alguma forma, o Evangelho poderá causar escândalo para os descrentes. Vamos voltar para a nossa história em Atos. Quando Paulo e Silas foram presos, chicoteados, amarrados no tronco, onde é que estavam os seus companheiros de fé? Por que não iniciaram uma passeata contra aquele castigo injusto? Por que não armaram uma conspiração para libertarem Paulo e Silas? Sabe por quê? Porque eles entenderam que a igreja em Filipos seria abençoada a partir do sofrimento daqueles dois homens. Aquilo que Paulo e Silas passavam não era uma simples injustiça sem lógica, mas eram agruras, eram dificuldades que promoveriam a glória de Deus. Era um sofrimento provocado pelo Evangelho e que geraria mais almas para Jesus. E de fato gerou, como nós vimos na última semana, no último domingo, pela conversão do carcereiro. Escute o que eu vou dizer. Eu não quero passar aqui para você uma imagem de que a igreja é conivente com o mal que é imposto pela sociedade, perpetrado na sociedade. Escute o que eu vou dizer. Às vezes, para que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida, existem sapos que você deve aprender a engolir. Dores que você deve suportar em silêncio. Porque no fim das contas, o que está em jogo é a glória de Deus a partir de sua vida. Quem aqui já engoliu algum sapo por causa do Evangelho? Levanta a mão aí. Quem aqui já teve que passar dores para não dar mau testemunho, ficar calado, mesmo estando certo? Levanta a mão aí. Tenho certeza, quase todo mundo. Porém, e aqui eu começo a mudar o curso do meu barco, se liga, existem outras situações em que se deve sim reivindicar a justiça. E aí a gente volta para o texto de Atos, que lemos no início da mensagem. Vamos lá, Atos 16, 35 e 36, olha o que diz. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. As autoridades da cidade de Filipos, que tinham mandado açoitar Paulo e Silas, pensaram o seguinte: tá bom o castigo, eles aprenderam a lição, já apanharam,
foram amarrados no tronco, passaram a noite na prisão. Nunca mais eles vão voltar à nossa cidade para falar desse tal de Jesus. Podem soltá-los. Mas, como disse Chapolin Colorado, eles não contavam com a astúcia de Paulo. Vamos lá? Atos 16, 37 e 38. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Interessante isso aí. Segundo as leis do Império Romano, nenhum cidadão romano poderia ser castigado sem um processo formal sob lei, injustamente. Quando alguém se preparava para impor algum tipo de castigo a um cidadão romano, bastava que ele gritasse: epa, sou cidadão romano, e o castigo parava no ato, na hora. Parece que na confusão que foi criada contra Paulo e Silas, eles não ouviram os gritos dos dois homens de Deus, reivindicando a sua cidadania, e os maltrataram mesmo assim. Só que agora a situação é diferente, as coisas estão mais calmas, e ao ouvirem um relato de Paulo sobre a sua cidadania, as autoridades da cidade tremeram, porque poderiam ser duramente punidas pelo império. E Paulo e Silas exigiram que tais autoridades, não os soldados, mas sim os principais da cidade, viessem e os libertassem. Qual era a intenção de Paulo aqui? Ao exigir a presença dos magistrados e não dos soldados, para que eles pudessem ser soltos. Paulo queria simplesmente tirar sarro com a cara daqueles homens, mostrar-se superior a eles, dizer-se conhecedor da lei, apontar-lhes o dedo e dizer: vocês erraram. Será que era isso que Paulo queria? Não, não era isso. Paulo era um homem que vivia apenas para a glória de Jesus e não para a sua própria glória. Atenção porque eu vou dizer. Isso aqui é o âmago, a essência de toda a minha palavra dessa noite. Paulo estava preparando o caminho para aqueles que viriam depois dele pregar o evangelho na cidade de Filipos. Paulo queria dar segurança àquela igreja que permaneceria ali após a sua saída, após a sua viagem. Ninguém mais, depois desse incidente com Paulo, se atreveria a maltratar um cristão por estar apenas pregando o evangelho, pois poderiam estar cometendo a mesma injustiça que cometeram contra Paulo. Então Paulo disse assim: eu quero estar olho no olho, tete a tete, com esses magistrados e mostrar que eles erraram quando me chicotearam juntamente com meu amigo e irmão Silas, para que eles não façam isso nunca mais com outros cristãos. Paulo abriu pontes para o reino de Deus ao proceder assim. E é a mesma coisa quando nós reivindicamos os nossos direitos à luz da Bíblia. Nós abrimos caminho para que a justiça seja também estendida a outros. Coloca aí a imagem, por favor, de Rosa Parks. Você já ouviu falar dessa mulher? Você a conhece? Ela é tão importante quanto o pastor batista Martin Luther King Jr. Essa mulher foi quem começou a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks recusou-se a dar o seu lugar para uma pessoa branca. Naquele tempo era obrigatório. Se um negro estivesse assentado com um ônibus cheio, um branco poderia pegar o lugar do negro.
e o negro ficaria em pé. No momento que Rosa Parks é abordada, levante-se, eu quero sentar, ela pensa: paguei a passagem tanto quanto você, tenho direito a chegar ao meu destino final como você, já que eu cheguei primeiro, eu vou chegar sentada, isso é direito meu. E o ato de resistência dessa mulher gerou um movimento de proporções mundiais, que mudou a vida de milhões e milhões de negros, não apenas nos Estados Unidos da América, mas também no mundo. Nunca aquela mulher poderia pensar que um ato de resistência pacífica iria gerar o bem, a liberdade para tantas outras milhares, para tantos outros milhões de pessoas. É assim que acontece, irmãos. A luta de cada igreja, de cada um de vocês enquanto membros do corpo de Cristo, deverá ser sempre pela justiça, porque você não busca apenas privilégios para você, mas para outros que virão após você, num efeito cascata, num efeito dominó, numa corrente do bem, que só a eternidade poderá contabilizar e contar os seus frutos. Gente que você nunca conhecerá, vai ser abençoada por você, quando você lutar pelos seus direitos, abrindo caminhos para outros que virão após você. Às vezes, quero deixar isso claro aqui, às vezes, é preciso sim ir à justiça dos homens, para que o mal seja reparado e o bem triunfe para a glória de Deus. Deixa eu ser mais específico aqui. Você conhece alguém que tem sido vítima de violência doméstica? Alguma criança que tem sido explorada sexualmente? Você conhece algum profissional que tem sido massacrado pela empresa onde ele trabalha de modo injusto? Você conhece alguma pessoa vítima de racismo? Alguém que está sendo podado de direitos que deveriam ser básicos e não estão sendo concedidos a ele? Denuncie! Lute por esta pessoa. Se é você, não se conforme. Se é você, não aceite passivamente. E se é alguém outro mais, lute por essa pessoa. Esse é o seu papel como cristão, abrir portas, veredas, estabelecer oportunidades de bênção, de ajuda, de auxílio. Para quem vem, ressalto, após você. Paulo foi claro, só saio daqui com os magistrados, para eles poderem saber que foi cometida uma injustiça. E a partir daquele dia, aqueles homens pensariam duas vezes em atacar aqueles que pregassem sobre Jesus. E é assim ainda hoje, irmãos. Vivemos num país que algumas coisas só vão na base da voz, da palavra, da imposição legal. Pois o mal tem uma grande tendência a triunfar nesta sociedade injusta chamada Brasil. Que a justiça de Deus comece pela igreja, a partir de mim, a partir de você, a partir de um inconformismo nosso, em relação ao mal que tem prevalecido. Nós não podemos nos calar diante das maldades sociais. Amém, meus irmãos? Muito bem.